Bora lá, gente. Tô voltando aqui, tá? Chegamos no dia, cara. No dia onde eu tenho certeza que nenhum botafoguense, depois de um ano maravilhoso em 2024, esperou estar passando por isso de novo, né? Mas chegamos no dia, no dia 27 de maio de 2025, de um jogo extremamente importante no que diz respeito à sequência, né, do Botafogo em 2025, principalmente financeiramente e no quesito de buscar novos reforços. Acho que tudo vai passar por esse jogo de hoje na Libertadores. Mas antes disso, eu só quero dar uma satisfação aqui para vocês. Eu que não apareço aqui desde o jogo da Libertadores contra o Estudiantes, tanto aqui quanto no Instagram, fiquei um pouco off. Minha filha teve pneumonia, eu fiquei quase todo o tempo, né? Eu tive que trabalhar, obviamente, que eu não trabalho só com o YouTube, trabalho com outras coisas também, mas tive que dar um apoio não, né? Tive que dedicar quase 90% do meu tempo para minha filha, com a ajuda da minha esposa, obviamente, mas tive que dedicar a ela, abrir mão de muita coisa, não consegui gravar vídeo, estava bem preocupada, ela estava com um quadro de pneumonia, estava mal pra caramba, então, e depois, em sequência, eu caí de cama também, então fiquei aí quase 2 semanas sem basicamente postar nada aqui no YouTube e principalmente também lá no Instagram, tá? Dei uma leve sumida, mas graças a Deus está tudo bem e hoje eu tô aqui de volta para trazer conteúdo para vocês, falar um pouco sobre nossa paixão, que é o Botafogo. E justamente hoje, no jogo de Libertadores, o jogo talvez mais importante do ano, se falasse que eu imaginava que estaria nessa posição hoje, eu não imaginava, ainda mais pelo que 2024 representou, pelo que a gente conquistou, por tudo que foi construído. Eu tenho certeza que, assim como eu, esse sentimento é de outros botafoguenses também, em ter que vencer hoje para passar de fase, assim, na segunda posição. Na segunda posição. Então, assim, é realmente um jogo mega importante hoje. O Botafogo ele precisa vencer o Estudiantes para passar para a próxima fase. E hoje é o jogo realmente do tudo ou nada. E a gente tem que jogar realmente todas as fichas para vencer hoje. E vencer não precisa ser de forma convincente, não. Só vencer. O Botafogo só precisa vencer. Pode ser jogando mal, mas precisa vencer. Hoje os ingressos foram todos comercializados. Teve um pequeno problema, principalmente com os torcedores da Universidade de Chile, que vieram em peso ao Brasil para esse jogo. Eles também precisam ganhar. Na verdade, um empate classifica eles jogam pelo empate. Mas eles vieram em peso para o Brasil e estavam comprando ingressos para os setores do Botafogo. O Botafogo logo identificou, né? E assim, mas enfim, a torcida deles veio em peso, é casa cheia hoje, mosaico novamente, questão egípcia, alguma coisa assim. Mas falando do jogo aqui, diferente do último jogo da Libertadores, o Botafogo vai contar hoje com alguns reforços importantes que estavam fazendo falta na equipe titular, principalmente Savarino e Alexander Barbosa, que desde o jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro não atuavam. Eles... Meus cachorros, cara, quando não é o cachorro do vizinho, são os meus cachorros. É impressionante isso. Mas enfim, desde o jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, eles não atuavam. Perderam o jogo da Libertadores, perderam o jogo também da Copa do Brasil, quando o Botafogo perdeu para o Capital, mas se classificou, e perderam também o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O Botafogo tem a volta também do Arthur, que não jogou contra o Flamengo, ele sentiu um incômodo no jogo contra o Estudiantes, onde ele jogou muita bola, talvez tenha sido o melhor jogo do Arthur com a camisa do Botafogo.
E o Botafogo terá esses reforços internos para essa partida contra a Universidade de Chile. A última rodada da fase de grupos da Libertadores. E assim, é muito importante ter esses jogadores, principalmente Savarino, que dá ritmo ao meio campo, que é o maestro desse time, é o melhor jogador disparado juntamente com Igor Jesus. E também a segurança na zaga, né? Apesar do menino David Ricardo estava fazendo bons jogos com o Jair, bem na verdade, uma dupla jovem, nova, mas com muito potencial, estava muito bem os dois, mas assim, a segurança que o Barbosa ele tem na zaga do Botafogo, ela é muito ainda superior a que o David Ricardo tem. Então é importante o Barbosa voltar hoje, voltar bem, voltar com espírito vencedor. E é isso, o Botafogo vai ter quase o time, vai ter o time completo, né? Só não tem ali peças que poderiam também ser importantes, como Matheus Martins. Mas vai completir hoje para pegar a Laú dentro de casa, casa cheia, e tem tudo hoje, graças a Deus, para o Botafogo fazer uma boa partida e selar de vez essa classificação que, assim, vai vir aos trancos e barrancos, gente. E, assim, é bem na verdade, o Botafogo se complicou nas próprias pernas nessa Libertadores, onde pegou um grupo que não era difícil, mas que também não era muito fácil. O Botafogo se complicou sozinho, perdendo principalmente os jogos fora de casa contra o Laú e contra Estudiantes, onde claramente dava para pelo menos ter um empate nessas partidas e hoje a situação ser um pouco diferente. Mas tá bom, tudo bem, tudo no tempo certo, no tempo de Deus, e que hoje realmente a gente faça uma partida, se não tecnicamente boa, mas que não falte empenho, que não falte vontade e que saiamos vitoriosos para ter um 2025, se não parecido com 2024, que tenha relances de 2024. A gente está precisando disso, né? A gente botou muita expectativa porque 2024 foi um ano maravilhoso e a gente precisa desapegar um pouco de 2024 e começar a viver mais 2025. O time de 2024 já foi, tanto é que a gente está chegando em junho e ainda estamos falando de 2024, né? É porque realmente, assim, a gente não pensou, eu não imaginei que a gente fosse viver isso hoje, entendeu? O Botafogo ocupa uma posição que não é hoje uma posição que o Botafogo tem que ocupar no Brasileiro. O Botafogo deveria estar num momento diferente na Libertadores, já classificado, mas enfim, acontece e hoje a gente precisa vencer para selar de vez essa classificação. Então o Botafogo deve ter hoje, mais uma vez em campo, John, Vitinho, Jair e Barbosa, Alex Telles na lateral esquerda, Marlon e Gregory, Savarino, Cuiabano, Arthur e Igor Jesus. Cuiabano que vem ganhando espaço, jogando como ponta esquerda, não tecnicamente falando, mas ele tem muita força física, ele tem uma impulsão muito forte e ele tem sido importante, principalmente defensivamente também. Ele ataca muito bem e recompõe muito bem, ajudando o Alex Telles também. E hoje é ter sabedoria, gente. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, onde a Laú vai querer catimbar o jogo. Eles precisam só do empate para selar a classificação deles. Então o Botafogo precisa de inteligência para conseguir furar a barreira e principalmente para poder vencer o jogo hoje. Inteligência. E a torcida, obviamente, precisa empurrar o time. Como eu falei, gente, eu estava numa situação onde eu não sabia se minha filha ia ficar boa, eu estava mal também, então eu não vou para o jogo hoje, infelizmente. Queria muito ir para o jogo hoje, mas minha esposa tem faculdade, eu não posso deixar minha filha, não vou levar minha filha também, que acabou de sair de um quadro de pneumonia, para ir para um jogo que é 9h30, onde aqui no Rio de Janeiro faz sol durante o dia e à noite faz um clima um pouco mais frio, então eu não vou colocar minha filha a risco de ter uma piora no quadro dela.
Então não vou no jogo hoje. Não tem a possibilidade de eu ir no jogo, mas vou acompanhar de casa. E depois do jogo, obviamente, eu vou voltar aqui, na verdade, para falar tudo sobre esse jogo. E se Deus quiser comentar uma vitória e a classificação do Botafogo. Pois bem, gente, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, é importante. E deixe aí nos comentários qual é o seu palpite para o jogo de logo mais. Um abraço, valeu.